Bom dia a todos. Estou aqui em nome do meu grupo para fazer a apresentação sobre o trabalho de contabilidade financeira referente ao CFM 67, professor Eric. Hoje nós vamos então fazer uma análise sobre a empresa BR Malls, que foi a empresa escolhida pelo nosso grupo. A BR Malls é uma holding, uma empresa de capital aberto, é uma empresa integrada de shopping centers do Brasil e da América Latina. Ela atua em participação e administração de shopping centers, participação em sociedades que atuam no setor imobiliário, participação e administração de estacionamento, participação através de fundos de investimento, inovação e tecnologia. Hoje ela atua participando de 39 shopping centers, administrando. O setor em que ela atua é o real estate, nada mais é do que o setor imobiliário, e as suas principais concorrentes são Allianz, Multiplan e Iguatemi. Aqui tem a demonstração de alguns ativos, de alguns parâmetros que nós vamos analisar. Vamos começar a situar a empresa no tempo e espaço. 2017 e 2018 não foi um ano favorável para o mercado do imobiliário. Ainda estava em processo de consolidação a real estate no Brasil. Esse setor ainda estava em fase de consolidação. O mercado brasileiro estava ainda fragmentado, a inflação e os juros estavam elevados e, portanto, o cenário não era o mais favorável, não era o mais adequado. Porém, ainda assim, a BR Malls teve bons resultados nesse período. Como a gente pode observar aqui nesse calendário, só uma exemplificação. Em janeiro de 2018, a BR Malls conseguiu liquidar a sua dívida externa, então parou de ficar suscetível à flutuação do dólar. Teve também recompra de ações, teve redução das suas dívidas e também teve um upgrade no seu rating, foi reenquadrada como uma empresa mais confiável. Aqui nós temos as receitas da BR Malls no período, em que demonstra o quê? Que houve uma queda nas receitas totais, explicada pela queda nas receitas financeiras, como a gente pode observar aqui nessas tabelas. Onde teve as maiores perdas? Tanto no ganho com derivativos, como nas variações cambiais, foi onde teve a maior perda, como a gente pode perceber aqui. Ganhos com derivativos teve uma diminuição de 98,4% e nas variações cambiais uma redução de 96,4% também. Essa queda nas receitas financeiras fez com que as receitas totais também apresentassem uma queda. E de 32% que as receitas financeiras apresentavam dentro do montante das receitas totais, passou a ser somente 8%. Aqui nesse slide a gente consegue visualizar a necessidade de capital de giro e capital de giro líquido. O que isso representa? Tanto a NCG como o CGL, elas vêm de modo descendente de 2017 para 2018. Aqui tem os números absolutos que a gente pode observar. E o que a gente percebe com isso? Essa queda, ela demonstra que houve uma diminuição na alavancagem da empresa. Então, o endividamento dessa empresa, ela foi menor. Há uma menor necessidade de ter o caixa em estoque, de ter um caixa para suprir as necessidades de curto prazo da empresa. Vamos falar um pouquinho agora sobre os ativos. Na análise vertical dos ativos, o que a gente percebe? Que propriedade para investimento representa 89% do ativo total, essa porcentagem aqui do gráfico em verde,
E títulos e valores imobiliários representam 5% do ativo total. E o restante do percentual entre outros diversos ativos. Já com relação à análise horizontal, o que a gente percebe? O ativo circulante de 2017 para 2018 teve uma queda, porém o ativo não circulante de 2017 para 2018 teve um aumento, que ainda assim compensou. Então os ativos totais tiveram um aumento. Embora teve uma queda razoável nos outros valores a receber e também nas contas a receber dos clientes, em decorrência da vacância, em decorrência do turnover das locações, ainda assim houve um aumento total em detrimento do aumento do imobilizado e das propriedades para investimento, que acabou dando uma equalizada e esses valores acabaram suprindo as outras quedas. Então, os ativos totais da empresa de 2017 para 2018, houve um aumento. Já com relação aos passivos, na sua análise vertical, a gente pode observar que os impostos de renda e contribuição social diferidos representam 49% do passivo total. Os empréstimos representam 35% do passivo total. E o restante do percentual são outros passivos. Na análise horizontal, o que a gente pode perceber? Que de 2017 para 2018 houve uma redução significativa dos passivos. Muito embora houve um aumento expressivo do pagamento a acionistas, houve também pagamento de 2 parcelas de aquisição de um shopping, houve também o aumento do pagamento de obrigações trabalhistas, mas houve uma redução expressiva de todos os financiamentos que acabaram contrabalanceando os passivos, que acabaram contrabalanceando esses valores. Então, muito embora eu tenha tido aumento em vários passivos, a redução drástica que teve nos empréstimos acabou deixando positivo o saldo da empresa, que tanto o passivo circulante, como a gente observa aqui, e o passivo não circulante de 2017 para 2018 sofreram uma queda. Já com relação ao patrimônio líquido, a sua análise vertical, a gente observa que o capital social representa 95% do total e a reserva de retenção de lucros representa 5% do patrimônio líquido. Com relação à análise vertical, com relação à análise horizontal, o patrimônio líquido aumentou de 2017 para 2018, tendo um aumento expressivo nas reservas de lucros em virtude da empresa ter tido prejuízo em 2017. Em 2017, a empresa teve prejuízo, portanto, não teve como pegar uma parcela para reserva de lucros, coisa que já ocorreu em 2018, o lucro ele foi considerável e a empresa já voltou às suas atividades normais, fazendo essa reserva de lucros junto ao PL. Aumento das ações de tesouraria também em decorrência das recompras de ações no ano de 2018 pela empresa fizeram com que o PL tivesse um aumento na sua totalidade. Na DRE, como a gente pode observar, houve um forte resultado operacional que fez com que o EBIT e o EBITDA, que nada mais é do que a capacidade de geração de caixa, tivessem um crescimento no período, como a gente pode observar aqui. Muito embora a receita tenha sofrido uma diminuição, a margem do EBITDA ela aumentou consideravelmente, dando uma folga para a empresa, trazendo bons resultados. O lucro líquido ajustado também aumentou no período. Como eu já havia falado, a BR Malls atua no setor imobiliário, então atua com alguns índices bem específicos. Diferente de outras empresas que atuam com estoque, com mercadoria, a BR Malls é uma prestadora de serviços. E algum dos índices, dos indicadores operacionais que são importantes a gente analisar é o ABL, que é a área bruta locável, que houve um crescimento também do ano de 2017 para 2018, como a gente pode observar aqui no gráfico.
um aumento do ABL total, sobretudo devido à aquisição de 30% da Alvear, que é uma dona de shoppings do Paraná. A redução da inadimplência devido à melhora das vendas das lojas também houve com que tivesse um aumento dos aluguéis. Dadas as exclusões, melhora das atividades operacionais gerais. Então, o que ocorreu? O ano de 2017 foi pior do que o ano de 2018. Em 2018, houve uma inadimplência menor, houve uma vacância menor, o que aumentou os resultados operacionais, possibilitando, inclusive, a BR Malls a fazer aquisição de outras áreas, de outros shoppings, para efetuar a sua administração, o que ocasionou o aumento desses indicadores operacionais, trazendo um bom resultado para a empresa também. O fluxo de caixa nós vamos analisar pelo método indireto, destrinchando as três vertentes do fluxo que são possíveis. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi impactado por quê? Pela venda de títulos e valores imobiliários e pela aquisição de propriedade para investimentos. O fluxo de caixa operacional foi impactado por quê? Pelo valor justo da propriedade para investimento, que representou muitos milhões. Provisão para devedores duvidosos também impactou o caixa operacional. E o fluxo de caixa das atividades de financiamento foi impactado pelo pagamento de empréstimos e juros e pelo programa de recompras de ações. O que acabou ocorrendo? Redução de caixa, impactado principalmente pelo pagamento de dívida e juros além do programa de recompra de ações realizado no período. O caixa teve um impacto muito grande de 2017 para 2018, mas, no nosso entendimento, foi por um bom motivo. Por quê? Foi realizado o pagamento de juros, foi realizado o pagamento de dívidas que já haviam sido contraídas. E também foi realizada a recompra de ações, com o intuito de valorizá-las. Então, o caixa, muito embora tenha sofrido um decréscimo, tenha sofrido uma diminuição, foi para melhorar a condição da empresa junto ao mercado. Na análise de Dupont, a gente pode observar esses valores apresentados. Em 2017, o retorno sobre o patrimônio líquido representou negativos 8,36%. O retorno sobre o ativo total, negativos 1,35%. A margem operacional ficou em menos 19,26%, enquanto os giros dos ativos estavam em 0,07%. O grau de alavancagem financeira estava positivado em 6,17%, a alavancagem da estrutura de capital em 1,72% e a alavancagem de lucro líquido 3,59%. Agora nós vamos analisar a análise de Dupont de 2018. O retorno sobre o patrimônio líquido já teve uma melhora significativa, passando para 10,10%. Retorno sobre o ativo total subiu também para 7,27%. A margem operacional subiu muito consideravelmente para 101,20%. O giro dos ativos se manteve no mesmo, no 0,07%. O grau de alavancagem financeira caiu drasticamente para 1,39%. O que isso significa? Que a empresa diminuiu a sua alavancagem por meio do pagamento de suas dívidas, diminuiu a quantidade de empréstimo, diminuiu a sua quantidade de dívidas, sendo uma empresa mais estável. A alavancagem da estrutura de capital também reduziu para 1,66% e a alavancagem de lucro líquido também reduziu para 0,84%. Com relação à estrutura de capital, a companhia encerra 2018 com 935 milhões em caixa, uma dívida bruta de 2,8 bilhões, uma dívida líquida de 1,9 bilhões e, portanto, em 2017 foi realizado um aumento de capital. A companhia se tornou menos alavancada no setor. Houve pagamento de dívidas, houve recompra
de ações, o que tornou a empresa menos alavancada. Com relação à concorrência, com relação ao mercado em que a BR Malls está inserida, a gente pode fazer aqui algumas comparações. Quem são as principais concorrentes? Iguatemi, Allianz, Multiplan. E a gente percebe que a BR Malls não deixou nada a desejar. Com relação à BL Total, a BR Malls ela segue líder do setor. Taxa de ocupação, a taxa é muito parecida com as outras empresas. A inadimplência está numa média aceitável também. E o que a gente observa? Que ela apresenta maiores indicadores operacionais em relação às outras empresas. No entanto, em termos de margem líquida, a companhia apresentou os melhores resultados de todas as demais do setor, sobretudo devido aos melhores resultados financeiros. Foi um ano para todas essas empresas do setor. 2018 foi um bom ano, porém a BR Malls apresentou um maior crescimento no lucro líquido em comparação com as demais. Quando nós analisamos as notas explicativas, percebemos que a empresa em momento algum hesitou em falar alguns riscos que ainda correm, mesmo não estando positivados nem no balanço, nem na DRE. Por quê? Porque são possibilidades que ninguém sabe se vai ocorrer ou não. Em se tratando de uma prestadora de serviços, a empresa corre o risco de crédito com relação às contas a receber dos lojistas. Porém, a empresa, nas notas explicativas, diz o quê? Que ela limita esses possíveis prejuízos, essas possíveis perdas, de que modo? Não tendo mais de 5% depositado no mesmo cliente. Então, é bem diversificada a sua clientela, é bem diversificado os seus lojistas, e assim a probabilidade é muito pequena de que todo mundo deixe de pagar de uma vez só. As receitas estão diretamente atreladas a alocações dos espaços disponíveis e situações adversas podem prejudicar e aumentar a vacância. E algumas dessas situações quais são? Período de recessão, ninguém sabe se o mercado vai entrar em recessão ou não. Pode acontecer alguma coisa no exterior ou dentro do mercado brasileiro mesmo, em que ocorre uma recessão. Não tem como a gente prever com tanta antecedência assim. Isso pode sim gerar um período de vacância maior, fazendo com que o turnover aumente. E, em decorrência disso, a receita da empresa ela vai diminuir. Também o sentimento de insegurança por parte dos lojistas, diminuição da atratividade das áreas em que a BR Malls atua, alterações dos preços de aluguéis, entre outras variantes que as notas explicativas nos trazem. E como uma conclusão que a gente pode observar diante de todos esses dados, diante de todas essas análises, a BR Malls é uma empresa estável, é uma empresa que cresceu no setor, que se solidificou, que diminuiu o seu grau de alavancagem, fez um pagamento expressivo de todos os empréstimos em capital estrangeiro, reduziu ainda também os seus empréstimos em capital brasileiro, no mercado brasileiro. A empresa de deficitária em 2017, que apresentou prejuízos, em 2018 deu lucros, inclusive fazendo pagamento de dividendos para os seus acionistas. Isso foi algo muito bom para a empresa, algo muito considerável. Houve uma melhora significativa em praticamente todos os quesitos da análise da empresa. Então a empresa ela teve uma diminuição dos passivos, que são as obrigações da empresa, ela teve um aumento do patrimônio líquido, ela teve um aumento dos ativos. Isso tudo mostra a empresa conquistando o seu espaço, se reorganizando financeiramente, apresentando lucros ao invés de apresentar prejuízos. A empresa, de 2017 para 2018, teve uma melhora significativa, o que pode ser observado com todas essas análises, com todos esses dados que foram passados. Nós do grupo agradecemos a atenção, ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada e uma boa tarde.